Boa noite. Meu nome é Johnny, sou de Porto Fundo. Atualmente estou como coordenador do meu grupo, que chama Coração de Maria, e é o melhor grupo do mundo. Qual que é o melhor grupo do mundo? Vocês têm que achar o grupo de vocês o melhor do mundo. O meu é o melhor do mundo. Então, eu sou casado, tenho uma filha de 12 anos e tenho um outro filho ou uma outra filha que tem apenas umas 7, 6 semanas que vem por aí. E não estou de aliança não, porque no meu serviço não pode usar, então não repara não, tá? Então, como vocês sabem, nós estamos vivendo 7 semanas da unidade. Então, durante 7 semanas, são 7 pregadores diferentes. Eu tive a honra de ser convidado para estar vindo aqui pregar para vocês. Então, o tema nosso de hoje é fechando todas as brechas. Nós vamos entender o que são essas brechas, como que o inimigo age nessas brechas, e o nosso tema é fechando, nós vamos entender como que vamos fechar essas brechas, amém? Abra sua Bíblia lá em Eclesiástico, capítulo 2, de 4 a 6. Tudo o que te acontecer, aceita-o e ser constante na dor. Na tua humilhação, tem paciência, pois é no fogo que o ouro e a prata são provados. E no cadinho da humilhação, os que são agradáveis a Deus. Crê em Deus e Ele cuidará de ti. Espere nele e dirigirá os teus caminhos. Conserva seu temor e nele permanece até a velhice. Palavra do Senhor. Então vamos entender o que são essas brechas. Todo mundo sabe que a gente tem 3 inimigos: o mundo, Satanás e nós mesmos. Quem sabe qual que é o piorzinho deles? Nós mesmos. Vou explicar. Às vezes você pergunta, se eu sou meu pior inimigo, como que eu vou livrar de mim mesmo? Às vezes a gente tem esses pensamentos doidos dentro da gente. Vou explicar para vocês. O mundo nos atinge por fora. Satanás nos atinge por fora. Então, teologicamente, biblicamente falando, o nosso pior inimigo se chama carne. Mas carne, teologicamente falando, não tem nada a ver com o corpo. Eu vou explicar. No grego, a palavra carne significa sarx. No hebraico, passar. São Paulo chama isso de concupiscência da carne. Para nós entendermos, nós chamamos de paixões desordenadas. Dentro da gente tem um turbilhão de coisas que é capaz de nos matar. Dentro da gente tem coisas que é capaz de nos destruir. Por isso que o nosso pior inimigo somos nós. Porque destrói de dentro para fora. O que são? Aí vem o inimigo. Como a gente descobre que o que está lá dentro, o inimigo entra através das brechas. Então o que está lá dentro tem que sair de alguma maneira. Através de gestos, palavras, olhares, jeitos. Isso tudo o inimigo consegue pegar. Mas o que está lá dentro ele não consegue. Então muitas das vezes a gente acha que a gente tem que lutar contra o nosso irmão, que puxa o nosso calo todos os dias. Contra o nosso marido, contra a nossa esposa, que não nos dá paciência. Vou dar um exemplo para vocês. Eu estava ontem lá em casa, não sei o que eu estava fazendo, que a minha esposa morre de raiva. Eu disse para ela disse para mim, para de fazer isso, senão eu vou ficar com raiva. Então, se os sentimentos que você sentia não tem nada a ver com isso. Por quê? Porque é você que está sentindo. Se você sente uma paixão desordenada, um sentimento de raiva, vai prejudicar você, não sou eu. Então eu expliquei para ela, isso que a gente sente, isso destrói a nós mesmos. Então o sentimento de raiva, de inveja, de fraqueza, de competição,
Isso tudo está dentro da gente, chama paixões desordenadas, e isso é preciso acabar, só que demora muito tempo para a gente conseguir. Eu estou na luta, estou pelejando. Vai a gente fica mais paciente, a gente fica mais caridoso, mais amoroso. As pessoas olham para a gente assim, o que esse menino arrumou? Então, não é a gente mesmo, é junto com a graça. Agora vamos entender como que o inimigo age nessas brechas. Isso, o segundo passo, como que o inimigo age nessas brechas. Precisamos entender que o inimigo ele é astuto e muito inteligente. Eu comecei a falar no começo, mas eu vou concluir agora. A vontade dele é de nos destroçar, de nos destruir. Mas isso ele não pode fazer, porque ele é um derrotado. Ele é limitado. Por isso Deus não tem inimigos. O diabo não é inimigo de Deus, ele é nosso inimigo. Porque Deus é onipotente, todo-poderoso. Num estralar de dedos, ele acaba com tudo. Lá no livro de 1 Pedro, no capítulo 5, no versículo 8, diz assim: sede sóbrios e vigilantes, porque o diabo, o vosso inimigo, anda de redor procurando a quem destruir. Na Bíblia original, lá da Vulgata, antes do Segundo Concílio Vaticano, está escrito assim: o diabo anda de redor para nos sugar. Então ele não consegue nos destruir num piscar de olhos, mas ele nos suga. Por que ele nos suga? Porque essas paixões desordenadas que tem dentro da gente, nos leva ao desânimo, à depressão, à desistência, leva tudo isso, a inveja, a avareza, o orgulho, tudo isso, e o inimigo potencializa essas brechas que a gente dá, transforma tudo isso em pensamentos no nosso coração. Ele é capaz de pôr na sua cabeça que você é um fracassado, ele é capaz de pôr na sua cabeça que a sua vida não tem jeito, ele é capaz de pôr na sua cabeça que Deus não existe, ele é capaz de pôr na sua cabeça para você tirar a sua própria vida. É por isso que a gente não deve dar brechas para ele, porque ele usa tudo isso, nos suga e joga isso tudo contra nós, nesses sentimentos. Pensamento de morte, pensamento de desistir. A gente acha que a nossa vida não tem jeito. As pessoas falam com a gente acredita que a nossa vida não tem solução. Gente, olha o que a palavra de Deus diz: tudo o que te acontecer, aceita e ser constante na dor. Então o inimigo age desse jeito, por isso que hoje o nosso tema é fechando todas as brechas. Não sei qual que é a sua, não sei onde o inimigo te ataca, não sei se é na sua família, não sei se são com seus filhos, não sei se são com seus vizinhos, não sei se é com o pessoal da igreja, porque o diabo coloca na nossa cabeça para brigar com o nosso irmãozinho de caminhada. E se a gente não vigiar, como diz lá em 1 Pedro, ele potencializa essas paixões desordenadas que tem dentro da gente, transforma tudo isso num turbilhão e nos destrói. Por isso que o nosso pior inimigo é a gente, não é você, está dentro. Então, a hora que você sentir o menor pensamento de raiva de alguém, pensa, opa, se eu sentir raiva da pessoa, quem vai se sentir mal sou eu. É igual o perdão, se eu não perdoo uma pessoa, eu estou lascado. E assim vai por diante. Mas a vontade dele é de nos destruir, mas isso ele não consegue. Às vezes sim, né? Quando a pessoa abre tanta brecha que não tem recurso, aí acontece tudo isso que a gente vê. Só que a gente tem uma capa em frente da gente e acha que com a nossa família não vai acontecer. E eu presenciei caso na minha família de um filho matar a própria mãe. Então a gente vê isso nos jornais, vê em tudo quanto é lugar e acha que nós somos blindados, conosco não vai acontecer. E acontece, quando a gente menos espera. Eu peço Nossa Senhora que proteja toda a sua família agora em nome de Jesus, que afasta o inimigo de todos os lugares, que isso não aconteça com vocês. Mas a gente ser constante na dor, quando a gente ama a Deus muito elevadamente, tudo que acontece na vida da gente, a gente consegue desvirtuar tudo isso em bens. É igual o pastorinho lá em Fátima, ele perguntou para o menininho, como chama o menininho dos pastorinhos lá? Esqueci o nome dele, Francisco. Perguntaram para Francisco,
O que você vai ser quando você crescer? São um dos 3 pastorinhos lá em Fátima. Ele disse assim, eu não vou crescer. Eu vou morrer e vou ir para o céu. Olha a espiritualidade deste menino. Quem conhece Deus, é lógico que Deus é insondável, não tem como conhecê-lo, mas quem busca e ter através da fé, que Deus existe, Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e universo, Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis. Essas coisinhas que acontecem na vida da gente se tornam nada. E esse menino falou, eu não vou crescer. Eu vou morrer pequeno e vou para o céu. E conosco temos que ser assim, a gente tem que buscar. O profeta Joel fala, meu povo se perde por falta de conhecimento. A gente não busca conhecimento, a gente só quer bens e bens e bens, e isso não preenche, a gente quer mais, isso não preenche, a gente busca mais e fica querendo mais, isso é brecha. O inimigo sabe da sua paixão desordenada que há dentro de você, porque você expressa isso fora. Se você conseguir manter dentro, fique tranquilo, que Deus vai te dar o consolo. Mas se você não consegue, você expõe isso para fora, o inimigo crau em você. Pega, distorce tudo isso. Por isso tem tanta gente hoje com depressão, tanta gente doente espiritualmente falando. Tem gente que se apega tanto na doença que não tem nada. Isso é comprovado. De 10 pessoas que têm depressão, somente 1,5 que são verdades. As outras 8,5 porque se escondem. A pessoa não vê. Então a pessoa não tem força para aguentar a tribulação do mundo, se esconde atrás de uma falsa doença. Lá na frente nós vamos entender que isso, essas brechas, paixões desordenadas, Deus lida como isso como doença. Mas vamos chegar lá. Como fechar essas brechas? Através da oração. Mas todas as 5 passagens bíblicas que foram passadas para os pregadores, todas as 5 passagens falam de humildade. Todas, oração, humilde. Vamos entender o que é humildade. A palavra humildade no latim significa humus, terra, chão. No grego, ela chama tapeinos. É difícil essa palavra, mas a gente entende. Tapeinos vem de tapete mesmo. Coisa que se é colocada no chão. Então ser humilde não é ser idiota. Ser humilde é confiar em Deus. Oração humilde. O que é uma oração humilde? É você ser sincero para Deus. Às vezes a gente está com raiva do nosso irmão, está com raiva do nosso marido, da nossa esposa. A gente fala para Deus, oh meu Deus, me ajuda. Oh meu Deus, tem de piedade de mim. Oh meu Deus, eu não mereço isso. Isso não é oração humilde. Me ajuda, olha que você vê, eu estou com raiva do meu marido, eu estou com raiva da minha esposa. Meu Deus, eu estou sentindo um nojo aqui dentro de mim. Isso é sinceridade. Isso é oração que Deus atende. Deus atende as orações sinceras. Em todas as Sagradas Escrituras, Deus atende as orações sinceras. Não as orações que a gente escuta por aí. Ah, porque é o nome de Jesus, eu não permito que isso aconteça na minha vida. Isso não é oração humilde. Deus não atende esse tipo de oração. É porque eu não aceito essa situação, porque não sei o que tem mais, eu não mereço tudo isso. Deus não atende. Olha o tanto que a gente é bobo, eu demorei a perceber isso. Se Deus conhece o nosso coração, se Ele sonda o nosso coração, como é que a gente tem coragem de mentir para Deus? Esse dia eu estava parando para pensar, meu Deus, mas como é que a gente tem coragem de chegar diante de Jesus sacramentado e mentir, sendo que o Senhor conhece? Não é verdade o que eu estou dizendo ou é mentira? Então seja sincero, se você tem nojo de uma pessoa, fala assim, oh, meu Deus, eu estou com nojo daquela pessoa. Meu Deus, eu não suporto mais o meu filho, eu não suporto mais o meu marido. Isso é oração humilde, porque ela está saindo de dentro. Você está pedindo uma necessidade, você está vendo que você vai ser destruído, porque isso destrói. Eu não estou falando de coisas que eu escutei, não, estou falando de coisas que eu vivi. Porque eu vi de um casamento que ele foi tentado de ser destruído 8 vezes. Mas a minha esposa largou 8 vezes.
8 em 7 anos. E hoje eu estou pelejando para me lutar, para me poder dar carinho para minha esposa, para me poder amar ela. Eu não posso dar brecha, eu não posso ter minha esposa como nosso inimigo. Porque o nosso inimigo não são de carne e osso, nossos inimigos são principados e potestades, espíritos malignos que rodeiam pelo mundo, procurando a quem devorar. Gente, isso é sério. Nós temos que fechar essas brechas, essas irritações, essas raivas, essas competições, essas avarezas, estes ciúmes. Isso destrói a vida de qualquer um. Quase destruiu a minha. Eu cheguei no fundo do poço, fui usuário de drogas, bebida alcoólica, prostituição, pornografia. Tudo isso já passou por mim. E olha que eu tenho que brigar de joelhos no chão para isso poder sair dentro de mim. Se eu não vigiar, como diz a palavra, se eu não ser sóbrio e vigiar, o Johnny velho vem. E o Johnny velho é perigoso demais. Eu tenho até medo dele. As pessoas chegam perto de mim hoje e falam assim, eu tinha medo de você. Eu morria de medo de você. Porque eu era um monstro. Aí a pessoa chegou perto de mim e falou assim, hoje eu te vejo como um nerd. Eu disse, que é isso, filho, você está doido? Então Deus transforma assim, quando a gente quer e faz essas orações humildes. Parece que a gente está tomando tapa na cara, gente, mas as consequências são boas. Olha aqui o que está escrito lá no livro de 1 Crônicas. É uma das passagens que foram propostas para nós. Presta atenção. Parece que eu estou sendo um pouco duro, mas eu estou te ensinando a você como você sai dessas brechas, como você fecha todas essas brechas. E juntamente com a graça, porque o ser humano não é capaz disso, a gente tem que estar no estado de graça. Todo mundo sabe o que é estado de graça. E Deus vai nos modelando através das orações humildes, sendo sincero para Deus. Não precisa ter medo de chegar diante de Jesus e dizer, Senhor, eu já duvidei demais da sua presença. Eu te olho assim, eu não sinto nada. Isso é oração sincera. Então seja sincero para Deus. Retira tudo aquilo que está dentro do seu coração. Expõe para fora. Olha o que disse. Se então o povo sobre o qual for invocado o meu nome se humilhar, orar, me procurar e se converter de sua má conduta, eu escutarei do céu, lhe perdoarei o pecado e restituirei a saúde. Às vezes a gente acha que a gente está são, cuida do corpo, malha, que é uma beleza, mas vai ver a alma está quase apagada. A gente tem que obedecer uma hierarquia chamada corpo, alma e Deus. Se você deixa o seu corpo mandar na sua alma, você está lascado. Se você deixa a sua alma mandar em Deus, você está lascado. Respeite essa hierarquia. Corpo, nós, alma, deixa a alma falar mais alto. A gente tem paixões desordenadas, a gente quer tudo no mesmo tempo, a gente quer bênçãos, a gente quer cura, a gente quer milagre, a gente quer tudo isso, mas isso não nos preenche. A gente quer dinheiro, a gente quer um carro, a gente quer outra coisa melhor. Isso tudo faz parte da vida, não é pecado buscar isso não. Só que o querer exagerado se torna brecha para o inimigo. Porque a gente fica orgulhoso, e isso não nos preenche. A gente busca em outros lugares, isso não nos preenche. Uma satisfação total, essas desordens dentro da gente. Continuando. Sumiu. Pois agora escolhi e santifiquei esta casa, dedicada ao meu nome, para sempre. Então agora vamos voltar lá nas escrituras, no qual nós lemos. Eu perdi aqui, mas agora mesmo eu acho. Não tem problema não. Mas você vê, Bíblia de pregador é de jeito aí, ó. Tem tudo marcada.
Eclesiástico, achei. Vamos entender então agora o texto. Por que das humildades? Por que a gente tem que suportar para Deus nos honrar até a velhice? Tudo que acontecer, aceita e ser constante na dor. Não existe ser humano nenhum aqui na face da terra que não vai passar por sofrimento, você queira Deus ou não. Se você está sofrendo, Deus é o mesmo. Se você não está sofrendo, Deus é o mesmo. Se você perder alguém, Deus é o mesmo. Ele não muda. Então, ser constante na dor, porque o mundo está aí. E a gente só sofre dores, perdas, contrariedades. Depois vem a bonância. Aí depois passa pouco tempo, vem outra coisa que a gente não imaginava. Aí a gente luta, luta, luta e vence. Depois vem outra coisa maior ainda. A gente não desiste, luta, luta, luta e consegue de novo. Aí depois lá na frente vem a bonança, depois vem outra coisa pior. A vida da gente é assim ou não é? Mas se você ficar preso nisso que você está vivendo, você não vai conseguir sair dessa. E a hora que vier as outras, você está lá no chão. Então suporta na dor, ser constante. Seja constante. Na tua humilhação tem paciência. É palavrinha que ninguém gosta dela, paciência. Não é verdade? A gente não tem paciência com nada. Os menininhos irritam a gente, a esposa irrita, o marido irrita, as mães velhinhas irritam. Mas a gente tem que ter paciência, sim. E quando a gente trabalha isso, quando a gente faz esse exercício da paciência, gente do céu, que alegria. Quando a pessoa te enche o saco, você tem vontade de matar ela, mas você tem tanta paciência, que a pessoa fica irritada com você. Depois ela desiste. Então tenha paciência, por amor a Jesus Cristo. Agora a palavrinha que ninguém entendeu. No cadinho da humilhação, os que são agradáveis a Deus. Na Bíblia original está escrito assim, ó. Os que são de Deus, eu vou explicar o que é cadinho primeiro. Cadinho é uma fornalha. E a palavra de Deus nos diz que o ouro e a prata são provados no fogo. Isso é uma verdade. Você acha um ouro lá, não sei lá das quantas lá, ele não é puro. Ele tem que passar por um processo. E esse processo chama cadinho. É onde separa aquilo que presta daquilo que não presta. Olha a inteligência dos nossos antepassados. Aí ele diz assim, é no cadinho da humilhação os que são agradáveis a Deus. Na Bíblia original está escrito fornalha. É na fornalha da humilhação os que são agradáveis a Deus. Deus despreza os soberbos, mas exalta os humildes. Todo mundo que é soberbo, Deus não dá muita atenção para eles, não. Ele fica esperando a conversão. Mas os humildes, Deus olha com atenção. E humildade não se tem, se pede para Deus. Tem gente que tem o dom da humildade, tem gente que você vê, claro, não conhece Bíblia, não conhece igreja, mas se você vê que a pessoa é humilde. Crê em Deus e Ele cuidará de ti, espere nele e Ele dirigirá os teus caminhos. Na Bíblia original da Vulgata está escrito assim, crê em Deus e Ele tirará de ti todos esses males. As Bíblias foi perdendo um pouco da essência, por isso que eu dou o exemplo da Bíblia original, que veio lá antes do Segundo Concílio Vaticano. Estuda que você vai aprender tudo isso. Tem que pagar um preço, senão você vai ficar aí só escutando e não vai entender nada. Crê em Deus e Ele tirará tudo isso, toda essa desordem, todo esse desconforto, porque isso não é bom. Quem fala que isso é bom, eu vou bater na cara dele. Isso não é bom, isso é ruim, isso mata. Eu tinha um ciúme tão doentio da minha esposa que virou doença. E hoje eu estou cuidando de um casal que está em processo de separação. Se eu não estiver cuidando dele olho a olho, eu já teria perdido ele muito tempo. Tem eu, psicólogos, psiquiatras, gente que lida com família, nós estamos cuidando dele
pessoal. A gente ganha almas pessoalmente. Eu estou aqui pregando para vocês. Vocês vão pegar no mínimo 5% do que eu falei. Não tem como pegar mais. Então, gente, as pessoas que precisam de ajuda, peçam ajuda, não tenha vergonha. Eu dei meu telefone para ele, se liga de madrugada, a hora que você quiser. Ele tem pensamentos de suicídio. Eu falei assim, a hora que você pensar nessa porcaria, você me liga, meu filho. Não vive isso não, isso vai te matar. Isso é ruim. E um casamento desgastado, brechas demais que foram abertas. E tudo o que acontece na vida da gente, dá sinais. Vigie a sua vida, que você tem sinais, se o seu casamento vai bem, se a sua relação dentro da igreja vai bem, se o seu ministério está indo bem, se você tem inveja de alguém, se você tem ciúmes de alguém, isso tudo dá sinais. Basta a gente ver, querer e ver. Então não deixe isso destruir a sua vida. Deus está falando, a gente crê nele, ele vai tirar tudo isso da gente. Isso é ruim, experiência própria. Não deixe o inimigo atacar as suas brechas. Não deixe o inimigo saber que você é uma pessoa irritada, que você é uma pessoa nervosa. Segura tudo isso, pede a graça ao Senhor. Com oração sincera e humilde.